da Bolsa do Brasil, MUB3. Entrevista com Margarida Yoshiko da Camino Ancona Lopes, realizada em 21 de novembro de 2023. Margarida, você pode fazer sua autodescrição, por favor? Sim. Eu sou descendente de japoneses, meus pais vieram do Japão. Eu comecei a trabalhar no mercado. Um ano depois que eu terminei a faculdade, eu fiz administração na GV, depois fiz SEAG. E na época, eu trabalhei um ano no Itaú e eu queria trabalhar na área de mercado de capitais, que tinha uma amiga minha quando eu fazia SEAG, ela já trabalhava na área. Eu achava legal que ela estava sempre viajando, visitando empresas. Aí eu fiz um teste no Banco Real de Investimento e consegui trabalhar como analista de investimento. E naquela época, eu acho que até hoje, tem poucas mulheres no mercado. Então nós éramos em 4 mulheres e o nosso apelido virou Realete, que era do Banco Real. E foi daí que eu comecei a trabalhar no mercado. Eu sempre gostei de viajar para visitar as empresas, né? E depois disso, eu fui trabalhar numa corretora, Valbras, que era Sharp e CCF. Então, naquela época, eu fazia parte de análise, o pregão era só meio período, e eu, então, trabalhava de manhã como analista, e à tarde, eu não lembro se era de manhã ou à tarde que tinha o pregão, então eu comecei a falar com os investidores, né, os clientes que eram instituição financeira, fundação, e foi daí que eu comecei a atender cliente institucional e operar para alguns deles. Tá, e aí eu sou a Lídia, sou pesquisadora aqui do Centro de Memória, e essa entrevista vai compor o nosso acervo. E aí eu queria saber um pouco da sua história. Onde você nasceu? Eu nasci em São Paulo, na capital mesmo. Uhum. E aí você falou agora um pouco da sua formação escolar. Você pode trazer mais informações? Onde você graduou? Que escola você estudou? Se fez algum ensino técnico, profissionalizante? Então, na minha época, escola pública era melhor que escola particular. E então, também porque meus pais não tinham condições de pagar a escola particular, então eu me estudei em escola pública. Na época que eu me formei, antes de entrar para a faculdade, era Albino César. E depois eu queria fazer arquitetura, queria estudar na FAO, não consegui entrar, acabei fazendo GV. E para mim foi muito bom, porque até hoje eu encontro com esse pessoal da GV, a gente tem uma turma, né? Então eu fiz GV e logo depois que eu terminei a faculdade, eu fiz o SEAG, que é uma pós-graduação em finanças, né? E quando eu estava fazendo o SEAG, eu já estava trabalhando no mercado financeiro, como analista do Banco Real. Bacana. E como era composta a sua família? Já tinha alguém que atuava no mercado financeiro? Você foi a pioneira? Não, eu sou filha única, nenhum dos meus primos trabalhava no mercado, e a maior parte da minha família mora no Japão. Então, quando eu fui para o Japão, eu falava, eu trabalho no mercado financeiro, eu trabalho com ações. Todo mundo ficava assim espantado. Nossa, você trabalha com ações? Mas eu me interessei exatamente por causa de uma amiga minha que já trabalhava como analista de investimento. Achei bem bacana isso. Legal. Agora a gente vai, assim, focar no seu histórico profissional. E aí a gente vai falar um pouco sobre a sua carreira. Você já trouxe algumas informações, mas eu queria que você retomasse para a gente, aqui na nossa ordem, como que foi essa sua entrada no mercado de capitais? Tinha essa sua amiga? Isso. Eu fui trabalhar como analista de investimentos no Banco Real de Investimento, e o Banco Real tinha um fundo 157, que tinha uma carteira de ações. Então eu participava, como o fundo tinha ações de algumas empresas, eu participava das assembleias de algumas empresas, por exemplo, Assembleia da Klabin, ia na Assembleia da Klabin, e outras assembleias, e algumas a gente tinha até assim, participava da votação, né? Como acionista, representando o fundo. Então eu tive a oportunidade de conhecer vários fundadores, fundador da Klabin, fundador da Suzano. Eu acho que assim, tive muita sorte, né? Porque cada vez que você fala com uma dessas pessoas, você aprende também, né? Não só você está usando o que você já aprendeu na faculdade, mas tá sempre agregando e renovando o conhecimento, né? Claro. E
Quanto tempo você atua no mercado? Olha, eu já estou no mercado, formei em 80, comecei a trabalhar em 81, faz 42 anos, vai fazer 43 anos que eu estou no mercado. Demais. E aí, para se tornar operadora, você precisou fazer algum curso específico? Tinha alguma exigência para entrar nesse cargo de operadora? Como funcionava? Então, assim, foi meio por acaso. Eu nem pensei em ser operadora. Como eu trabalhava, fazia parte de análise, eu ligava para os clientes e falava assim: olha, fui na reunião, porque eu. E depois também fui diretora da PMEC durante muitos anos, né? Então eu participava das reuniões das empresas de capital aberto e depois ligava para os clientes e falava assim: olha, foi reunião de tal empresa, então faturou tanto, a margem líquida era tanto, vai investir tanto. Então eu passava as informações. E foi daí que eu fui fazendo amizade com as fundações. Operava para Centro, BNDES, Petro, Valia. Quer dizer, assim, foi uma coisa assim, natural, assim, sabe? Foi por acaso, porque como analista passava informações, aí depois eu comecei a operar para eles também. Legal. Eu fiquei com uma dúvida sobre a APMEC. Como foi a sua entrada na APMEC? Então, para ser analista de investimento, tem até hoje tem uma associação que é hoje chamar. Aliás, na época era a BAMEC, agora que chama PIMEC, né? Eu participava, eu tinha um número de inscrição, me cadastrei lá como analista, né? Então, na época, hoje não tinha tanta regra como hoje em dia, que você tem que ter as certificações. Não, na época eu me inscrevi só isso. E para ser operadora também não tinha nada. Na verdade, depois a CVM criou algumas regras. Eu tive que fazer exame, né, teste para ser agente autônoma de investimento, né, hoje para você ser operadora, atender cliente, você tem que ter uma certificação de agente autônomo de investimento. E sempre tive essas certificações. E na época eu tinha a certificação para ser analista de investimento, gestora de carteiras, né, e operadora. Podia ser as três coisas. E depois mudou a regra. Você tinha que escolher uma coisa só. E eu acabei escolhendo, no final acabei escolhendo para ser agente autônomo por causa dos clientes que eu já tinha, né, que eu operava para eles, né. Entendi, entendi. E ao longo do tempo, você já falou sobre alguns cargos que ocupou. E quais eram as principais responsabilidades, assim, desses, desses diversos cargos que você teve no mercado? Na verdade, assim, eu já trabalhei já montei uma equipe de analistas, já fiz gestão de fundo de ações. Olha, acho que eu já fiz um pouco de tudo, sabe? Operar ordens, passar ordem, na verdade, né? Eu trabalhei muitos anos, mas eu mesmo mandar ordem, fechar ordem, assim, eu ficava na mesa, mas eu não fechava a ordem. Depois, com o tempo, aí depois que eu fiquei sócia do escritório que representa a XP, pela primeira vez, enfim, eu mesmo passo ordem, falo com o cliente, passo ordem de compra, ordem de venda, opero bolsa, faço câmbio, enfim, faço renda fixa, né? Comecei a executar, operar, fazer a parte operacional também, né? Mas durante muitos anos, eu só passava, na verdade, assim, era muito segmentado. A gente falava uma pessoa, olha, executa tal ordem, ou quando tinha um pregão, eu ficava na linha com o cliente e na outra linha com o operador no pregão. E falava, como é que tá o mercado? Aí o cara falava, tá assim, assado, tá comprador, mais comprador, vendedor. Passava para o cliente e o cliente passava as ordens, né? Funcionava assim. Bacana. E aí, sobre a dinâmica ali do trabalho de operadora de mesa, como que era realizado? O que se fazia uma operadora de mesa? Qual que era a diferença, por exemplo, da operadora de mesa para um operador de pregão viva voz? O operador de mesa, a gente falava com os clientes e passava ordem pro operador, né? E naquela época, assim, teve um período lá atrás que o mercado era pequeno, então todo mundo falava assim, olha,
tem um comprador, sei lá, Unipar, por exemplo. Ah, e tal fundação tem Unipar. Vou ligar para aquela pessoa. Olha, eu sei que você tem lote de Unipar, aí você não quer vender. Então, era uma coisa assim mais aberta. Hoje em dia, sei lá, tem por causa do compliance, né? Você não pode, tem muita regra hoje, você não pode falar isso, não pode falar aquilo. Mas naquela época não, você fala, fulano, você não quer vender tal papel, eu sei que você tem na carteira, isso era normal. Hoje em dia, acho que dificilmente deve acontecer isso, né? Eu acho, né? Então, assim, só para os clientes que a gente tem da nossa carteira. Você não fica ligando para outros clientes, para outras... até o cliente pode ter uma conta aberta com você, mas não necessariamente ele vai operar só com você, por exemplo, cliente institucional. Então, a gente sabia quem tinha tal papel, as fundações... não tinha tanta asset como hoje em dia, né? Hoje tem bastante asset. E naquela época, as assets que tinha era praticamente dos bancos mesmo, sabe? Então, eu operava para alguns bancos também, né? Falava, mas também quem passava as ordens, quem fazia a gestão, eram alguns amigos analistas que viraram gestor de carteira. Gestor. Então, e daí que eu conversava com eles, sabe? Entendi. Então, você ficava mais nessa conversa e os operadores lá de pregão naquela... Executando. E antigamente a ligação era tão ruim que eu contratei uma pessoa que eu tinha vários clientes em Porto Alegre para fazer ligação para Porto Alegre. Então, ele ficava do meu lado só me ajudando a fazer, olha, liga para fulano, ligando para Porto Alegre. Sendo falando é uma coisa muito estranha, mas era assim, a dinâmica do mercado era assim. E eu lembro que eu trabalhei uma época na Patente Corretora e tinha 300 office boys só para levar cheque, levar e buscar cheque. Aliás, total eram 300 pessoas, mas tinha o número de office boy era enorme. Os meninos iam buscar cheque, levavam cheque para cliente, sabe? Era uma coisa assim muito manual, né, naquela época. Muitas mudanças, né? Você atuava na Bolsa de Valores ou no espaço da corretora, Margarida? Eu ficava na corretora. Tá. Trabalhei em algumas corretoras. Quais corretoras que você... Olha, eu trabalhei em várias e praticamente não existe a maioria. Trabalhei na Patente Corretora, trabalhei na Sodril, que era do Banco de Boston, na Sogeral, que era do Société Générale. Que mais? O último que eu trabalhei 10 anos foi na Mirai Corretora, que é uma corretora coreana, né? Eu fiquei na mesa e nos últimos anos eu fiquei trabalhando de casa. E depois, um pouco antes da pandemia, inclusive. E depois eu fui para XP, né? Então, é que o mercado foi tão dinâmico e teve tantas mudanças que realmente a maioria das corretoras que eu trabalhei fechou. E todo esse período que eu trabalhei, com exceção de 2 anos que eu trabalhei no Private da Merrill Lynch. Também isso me ajudou muito, que hoje, como estou na XP, a gente distribui fundos, tudo. Então, quando eu fui para lá para fazer esse tipo de trabalho, eu não estranhei muito, porque eu já conhecia essa dinâmica, sabe? De você investir oferecer vários produtos para cliente, né? Mas eu gostei muito, porque eu sempre fazia só bolsa, e aí eu tive que aprender a fazer câmbio, renda fixa, que eu também praticamente não fazia, né? Muito bom. E de maneira geral, assim, como que era o perfil das operadoras da época, dos operadores de mesa? Olha, não era um pessoal tão, assim, não era um pessoal assim tão técnico, era mesmo eu acho que, o que eu acho, assim, para ser operador de mesa, não adianta não tem um curso específico, uma faculdade específica, sabe? Eu acho que aquilo está no perfil da pessoa. Então, para você ser um bom operador, você tem que ter esse perfil. Por exemplo, o que eu lembro, assim, o Juvan, na época, eu achava, ele era o melhor operador de pregão que tinha. Ele era muito bom, ele, sabe, blefava, ele sabia negociar, então eu aprendi muito com ele. De feeling de mercado, né? Então, assim, você aprender uma coisa técnica na faculdade, fazer valuation, fazer
ver o lucro, né? Projeções de lucro, analisar o balanço é uma coisa. Agora, mercado no dia a dia é um filho que você tem que ter e que isso eu acho que eu acho, na minha opinião, uma coisa assim muito pessoal, sabe? Da personalidade da pessoa. Porque você tem que ser rápido, às vezes, você, sei lá, tem muita gente que trabalha com 4, 6 telas, vai olhando para lá e para cá. Então, assim, são dinâmicas muito diferentes, né? Eu acho que também, uma época, quando eu trabalhei na patente, foi muito bom. Aprendi muito. Aprendi a operar mesmo, porque o pessoal era muito bom para operar. O Jovan lá no pregão, então às vezes ele falava, ele apareceu lote de tal papel. Eu olhava o balanço e ia ver se era bom mesmo ou não. Eu falava, não, é ótimo, vamos comprar. E a mesa inteira comprava. Então, eu acho assim, para as coisas irem bem, eu acho que a turma como um todo tem que ser unida, bem unida, assim, sabe? Então, eu acho que na época, a Bovespa, na época, assim, colocava os balanços na parede. Então, na hora do almoço, eu e um amigo meu, pagano, nós íamos na Bovespa, a gente almoçava rapidinho, ia na Bovespa e via os balanços que saíam. E aí, ia sair no BDI só no dia seguinte. Então, a gente tinha uma vantagem, porque a gente já analisava o balanço. Então, às vezes, eu falava, olha, saiu o balanço de tal empresa, isso aqui é muito bom. E eu lembro que uma vez saiu o balanço da Prosdot. Eu falei, nossa, esse balanço maravilhoso. Foi muita sorte, o Giovanni falou, apareceu um lote, um vendedor. A corretora inteira comprou. Todo mundo comprou. Depois de alguns meses a gente vendeu. Também foi uma fase boa de bolsa. E todo mundo comprou uma casa. Com esse dinheiro da venda do Prosdóximo. Então, assim, sabe? Naquela época acho que deu chance, assim, porque não tinha essa tecnologia, que hoje a informação vai para todo mundo na mesma hora, né? Naquela época estava lá, mas tinha que ir na Bovespa, né? Então, como a gente já trabalhava aqui no centro, então a gente sempre ia olhar os balanços. Então, sabe, tem uma conjunção de fatores, né? Que o mercado era menor, a difusão da informação era mais lenta, né? E tinha essa dinâmica do pregão, que lá, o cara, olha, apareceu o lote de tal papel, ele tá lá no pregão para te falar, mas às vezes você tá hoje... eu não, sabe, lá eu monto uma lista de papéis que eu acompanho, né, na tela. Mas não tem alguém para falar, olha, apareceu tal papel, sabe? Eu só vou ver o que eu estou vendo lá. Ou se alguém me ligar e falar. Então, tinha uma outra dinâmica que hoje não tem mais. Mudou muito o mercado, né? Você estava falando sobre as corretoras que ficavam aqui próxima da Bovespa. Aí eu queria saber como que era o centro de São Paulo nessa época que você trabalhava aqui. Quais foram as transformações que você sentiu desse centro comercial, da cidade? Então, na época, tinham várias corretoras aqui no centro. Então, na hora do almoço, a gente andava pelo centro e ia encontrando com os amigos e trocando ideia. Isso era muito bom. Falar, eu fui visitar tal empresa, vi tal papel. Então, todo mundo se encontrava aqui no centro. E do centro acabou indo para Paulista, né? Depois o mercado foi para Paulista, a gente encontrava o pessoal na Paulista e agora está na Faria Lima, né? Então, era uma dinâmica muito gostosa. A gente gostava muito aqui do centro. Legal, todo mundo mais unido. Era unido. E ainda sobre o fazer as operações, como que você se preparava para as negociações? Como que funcionava? Tinha uma espécie de aquecimento? Não, o que a gente fazia era ler jornal. Então, lia na época, antigamente era Gazeta, depois virou Valor, né? E tinha as informações. Então, e além disso, eu via o BDI também, né? Que no BDI, todos os dias, falando sobre os dividendos, as bonificações, quando que vai sair, para falar, vai sair tal dia, o papel vai ficar ex-dividendos, então vamos comprar uns dias antes para tentar ganhar um spreadzinho aí. Então, era basicamente isso. Mas essa leitura do jornal, ver balanço, na época de balanço, o jornal a Gazeta era enorme, sabe? Então, isso a gente, basicamente era isso, né? E as corretoras também algumas faziam relatórios, né? Quando eu trabalhava no Banco Real, a gente falava os pontos positivos, os pontos negativos, e todo dia eu estava lendo um relatório e falei assim, nossa,
Passaram-se 40 anos e ainda o formato é um pouco parecido, né? Que fala os pontos positivos e negativos. Bacana. E sobre a introdução de tecnologias, como que essa chegada da tecnologia ele afetou o processo de negociação lá no pregão? Olha, eu acho que assim, de um lado, eu acho que foi mais justo, né? Porque não tinha mais aquele pregão, era tudo via o computador, né? E depois eu também tinha um cliente, quando eu estava na Mirai, tinha um cliente institucional que começou a operar via o sistema da Bloomberg, né? Então ele mesmo passava as ordens e já roteava direto, sabe? A gente nem não precisava executar nada a ordem, só acompanhar, ver se não estava dando problema no sistema, né? Então eu acho que isso também agilizou muita coisa, né? Evitando erros, né? Porque antigamente tinha o operador que era o ponta de mesa que falava, aí o cara ia ver, conferir. E aí, quando eu comecei, então era papelzinho, sabe? Aquele monte de papel, boletando aquelas ordens, né? Eu acho que hoje ficou bem melhor, né? E aí, como foi o processo de se adaptar a essas novas tecnologias? Teve muita resistência? Como que foi esse É. momento? Eu acho que sempre quando tem uma mudança, tem uma resistência. Quando acabou o pregão, o pessoal ficou chateado também, né? Acho que você tem um período de adaptação, mas com o tempo você fala, não, hoje você olhando para trás, não, foi melhor isso, né? Mas realmente no começo sempre tem uma certa dificuldade, né? Acho mais emocional do que técnica. Sim. E eu queria saber agora desse período de coexistência entre o pregão Viva Voz e as negociações eletrônicas. Como que foi isso? Você pegou essa dinâmica? Como que foi Isso. nesse Ah, período? é. Eu acho que foi um período de adaptação que o pessoal foi assimilando rapidamente, o pessoal reclamava um pouco, porque você pegava muito, quando era pregão Viva Voz, você sentia um pouco mais o mercado. Sentia assim, tipo assim, sabe, mais a pressão do mercado. Mesmo pelo tamanho da roda, mesmo aquela coisa física, né? A roda ia para lá, roda de opções para lá, ia para cá, sabe? Tinha um movimento. Então, por lá você isso já era um sinal. Você tinha sinais, né? Assim, dos movimentos em relação ao mercado, pela própria dinâmica lá do pregão. Legal. E sobre negociações, assim, teve alguma emblemática que você gostaria de compartilhar pra gente? Algum leilão específico que te marcou, que você acompanhou? Olha, foram tantos. Uma vez, o que aconteceu? Que eu fiquei brigando lá com o chefe dos operadores lá, quando eu estava na Sodril, Banco de Boston. Falei, mas você não está fechando essa hora, você está fazendo não sei o quê. E ficava brigando com ele. Falei, então vem aqui no pregão pra você ver como é que é, você está reclamando. Aí eu fui lá no pregão ver como é que era mesmo. E realmente não é fácil. Quer dizer, para ser operador de pregão também você tinha que ter aquele perfil. Porque você tinha que falar com várias pessoas, você tem que, para se sair bem também, às vezes a pessoa ficava blefando, sabe? Então você tinha que ter muito jogo de cintura, né? E rapidez. Então foi bom assim para ver realmente como funcionava no dia a dia, né? Você pode explicar para a gente como que funcionava esse blefe? Qual que era a necessidade? Como que era feito? Então, às vezes a pessoa queria vender um papel, mas ele chegava assim, olha, compro. Aí chegava outro, compro. Ele ia lá, comprava mesmo, sabe? Puxava um pouco, depois ele ia lá e saía só socando o papel. E o papel não existia? Não. Aí ele comprava um pouco, eu acho que ele deixava na carteira da corretora, depois ele ia lá, aparecia. Ó, e aí o pessoal pensava, nossa, deve ser bom, né? O cara não para de comprar, ele ia lá e começava a vender. Então ele segurava o preço, conseguia vender por um preço melhor. E sobre o final do pregão Viva Voz, como que foi esse momento? Como você se lembra desse momento? Que impacto, assim, acarretou para sua carreira? Olha, eu lembro quando tinha pregão Viva Voz,
eu andava aqui, aqui pelo centro, né? Olhava assim, nossa, olhava assim, aquele cara é operador de pregão, aquele lá também é operador de pregão. Era uma tribo. Eles usavam o estilo, o óculos escuro, tudo meio parecido. Eu lembro quando saiu o carro Monza, eles falavam assim, você tem que comprar esse carro. Todo mundo tem. Eu tive que comprar um carro Monza. Aí saiu uma vez um aparelho, é um gravador, alguma coisa. Você tem que comprar. Compra que não vão na sua casa instalar. Eu tive que comprar e foram na minha casa instalar. Então, sabe, todo mundo era igual. Era uma coisa assim padronizada, uma tribo. E realmente você via as pessoas, não, aquele cara é operador de pregão. E era mesmo, é impressionante como que era. E aí, o final, você se lembra como foi esse dia do último pregão? Ah, deu uma certa saudades, assim, né? Uma nostalgia, né? E isso impactou muito nas corretoras? Eu acho que não, porque aquilo já foi assim, um processo que foi, como fala, já foi assim, já era uma coisa esperada e as pessoas já foram se preparando para isso, né? Eu acho que faltou assim, eu acho que acabou aquela coisa de falar, olha, estou sentindo que o mercado está assim assado, porque pelo que a gente vê no pregão, né? E que o operador do pregão também passava essa sensibilidade para a gente. Às vezes falava assim, olha, liga para fulano, que ele sabia o cliente, né? Porque à tarde eles iam lá ajudar a casar as ordens. Se ele falava assim, ó, liga para fulano, que tá o papel dele, tá mais comprador ou menos comprador, vê se ele não quer vender. Então tinha muito esse feedback, sabe? E isso acabou. Ficou um pregão que não tem mais aquele feedback, sabe, de você falar, olha, pro cliente, essa sensibilidade não tem mais. Entendi. E você já falou um pouco no começo, mas eu queria retomar de novo sobre a participação feminina. Como que era quando você começou? Tinham poucas mulheres? Como eram as suas colegas? Elas também eram operadoras de mesa? Como funcionava? Olha, como eu falei para você, eu comecei como analista de investimento, então, até hoje, assim, tem um grupinho que a gente chama a velha Bamec, né? E a maioria, até hoje, são homens, poucas mulheres. Eu acho que ainda continua, ainda isso continua, sabe? A maioria são homens, nem sei porquê, mas eu acho que acho que talvez por causa do perfil, né? Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, como se deu essa evolução, se você acha que hoje existem mais mulheres operando. Eu acho assim, no caso dos escritórios de agente autônomo, o que acontece assim, como a escritório de agente autônomo, você não faz só figura, você não está operando só bolsa, você oferece fundos, faz câmbio, renda fixa, então isso, em termos de execução, acho que agora já tem bem mais mulheres, né? Proporcional ao que teria de homens, é como se a gente fosse gerente de contas de banco, sabe? Que tem bastante gerente mulher, é um pouco isso, sabe? Mas na época, quando era mesa mesmo de corretora, eram pouquíssimas mulheres, né? E no pregão você chegou a conhecer alguma operadora, assim, do Viva Voz? Olha, eu lembro que tinha uma moça, não conhecia, ela era filha do dono de uma corretora, que ela ficava às vezes lá no pregão. Mas nem lembro o nome mais da corretora, mas olha, não dava para ter mulher no pregão, porque aquilo era um empurra-empurra. Então, às vezes o pessoal chegava com o terno rasgado, sapato arrebentado, sabe? Era um pouco assim. Bem físico, assim, né? Era. E você acha, assim, quais foram os desafios principais, os maiores desafios que você enfrentou trabalhando nesse ambiente majoritariamente masculino? Olha, eu não sei, acho que eu nunca tive problema de trabalhar assim, em ambientes que tivessem mais homens, assim, sabe? Na verdade, eu nem percebo, assim. Para mim isso é normal, né? E eu já acostumei, na verdade. E sobre esse tempo que você esteve atuando aqui perto da Bolsa, com as operações da Bolsa, quais são
habilidades adquiridas, as lições aprendidas? Olha, eu acho que aprendi muita coisa, porque na faculdade você aprende uma coisa teórica e quando você começa a trabalhar na prática, né? Tem muita coisa diferente, assim. Por exemplo, ficar blefando, né? Na faculdade, ninguém, professor vai falar, você tem que ficar blefando. Não existe isso, né? Mas então, no dia a dia, você convive com pessoas de níveis diferentes, perfis diferentes, né? Então, você vai aprendendo com cada um um pouco, assim, sabe? Eu acho que aprendi assim, muitas habilidades, na verdade. Habilidades de como conduzir, por exemplo, negociações, falar com o cliente. E hoje, por exemplo, alguns anos atrás, eu resolvi fazer alguns cursos para ser perita judicial. E até hoje, às vezes eu sou assistente técnica, também é perícia, e perita judicial. Então, e eu me especializei na área de mercado de capitais. Eu pensei, puxa, são poucas pessoas que eu acho que peritos que conhecem essa área. Eu falei, eu vou me especializar, porque eu pensei, eu posso ter mais idade, pode ser que eu não arrume emprego, eu não arrume o que fazer, mas eu posso trabalhar com isso. Então, o fato de eu ter trabalhado como analista, saber procurar dados, informações na Gazeta Mercantil e no próprio site no acervo digital Bovespa, que tem os BDIs, isso me ajudou muito. Muito nos cálculos judiciais que eu faço, para pegar dados, base de dados. Então, foram várias habilidades que eu aprendi, sabe? De pesquisa, também conversar com os empresários, né? Você vai, sabe, um pouquinho aqui, você vai pegando um pouco de cada área, fui pegando, aprendendo algumas coisas. Margarida, você pode compartilhar com a gente sobre a sua atuação nesse momento, como que você está no mercado, onde você está atuando, onde você está trabalhando? Então, a CVM mudou a regra. Antes eu atendia cliente institucional, né, e PJ, e a CVM falou assim, olha, agente autônomo só pode atender cliente pessoa física e PJ. Não pode ser mais cliente institucional. Aí eu acabei saindo da Mirai e fui ser sócia de um escritório que representa a XP, chamado Lote Investimentos. O nosso escritório, assim, uma das pessoas já tinha trabalhado na Mirai, tinha montado esse escritório. Então, o perfil do nosso escritório é um pouco diferente da média do mercado, que o pessoal é mais de operar commodities, né? A gente opera muito café, milho, soja. Então, por isso que o pessoal está espalhado. Tem gente em Itu, Londrina, por conta do tipo de operação que a gente tem, né? Então, o mercado que tem na B3, essas operações. Então, eu também aprendi a operar outros ativos que são bolsa, além de bolsa, renda fixa, câmbio e ouro também, né? Então, eu acabei diversificando os produtos. A gente está indo para as nossas duas últimas perguntas e eu gostaria que você compartilhasse com a gente uma história marcante, uns momentos que tiveram impacto na sua vida, na sua carreira, durante o período que você atuou como operadora de mesa. Nossa! Olha, eu acho que a época mais marcante para mim foi a época da patente, porque nós éramos muito unidos, muita coisa deu certo. Também é o que eu te falei, a gente pegou um momento muito bom de mercado, né? Eu não lembro de ter pegado um momento tão bom de mercado, foi em 1985, 86, sabe? A gente pegou muita fase boa de mercado. Então, a gente falava com os maiores clientes, maiores carteiras do Brasil inteiro. Eu tive essa oportunidade na época era o Grupo Vicunha, Porto Belo, o Grupo Marisa, eles eram gigantes, carteiras gigantes. E fora as fundações, né? Falava com todas as grandes fundações do Brasil. Então, a gente, BNDES, trocava muita informação.
ele passava muita informação também para eles. Então, assim, foi uma fase muito boa, muito marcante para mim, eu acho. Acho que foi uma das melhores fases essa. Demais. E que eu aprendi muito também, né? E para você, Margarida, qual a importância da coleta e da divulgação dessas memórias do mercado de capitais? Eu acho importante, porque eu acho que o pessoal, é, assim, eu acho que nós ajudamos assim a montar o mercado como ele é hoje, né? Na época que nós éramos analistas também, todo mundo era simples. Você ganhava sadia, dava lata de óleo, dava, sei lá, um peru, a gente ficava super feliz. Não sei se hoje os analistas vão ficar contentes, né? Mas essa era uma época assim, sabe, mais tranquila, né? Tinha muita troca de informação, todo mundo se ajudava, cada um trabalhava num banco diferente, mas falava, não vou poder entrar na reunião, se você puder, vai lá, depois me fala como é que foi, porque também não tinha tanto analista como hoje, né? Assim, na época, na verdade, o Itaú acho que tinha uns 40 analistas, a Unibanco mais uns 40, até que tinha bastante. Mas eram poucas instituições, e as corretoras também eram pequenas, né? Tinha pouca gente, tinha poucas pessoas. Então, hoje eu acho que o mercado cresceu muito, está bem diferente do que era. Então, acho que até para o pessoal ser mais unido, ter mais ligações, acho que ficou mais difícil, né? E também na nossa época, assim, todo mundo entrava às 8 e saía às 5. Hoje o pessoal entra às 8 vai até 10 horas, meia-noite. Eu recebo relatórios, sei lá, meia-noite, 11 horas da noite, eu estou vendo que o pessoal está mandando coisa, sabe? Então a dinâmica mudou muito também. Bacana. Então, em nome do Centro de Referência, eu agradeço sua participação e suas contribuições para o programa de História Oral. Obrigada, Margarida. Obrigada.